Olá, vocês que nos seguem nas plataformas digitais da TN Online. Como vocês sabem, a Tribuna, o jornal que saiu do papel para ficar mais perto de todos nós nesse grande ambiente digital, neste momento fundamental para as nossas vidas, que é a aproximação do período eleitoral, da campanha do dia da eleição, com as eleições 2022. Como vocês sabem, abrimos os nossos canais sempre que temos aqui umas visitas ou os nossos fatos novos que vão surgindo nessa cobertura das eleições 2022. Conosco, na redação, nos estúdios aqui da Tribuna, hoje o governador, por duas ocasiões, Carlos Alberto Richa, hoje candidato a deputado federal pelo PSDB. Beto Richa, prazer recebê-lo aqui conosco. Prazer muito grande, Claudemir, mais uma vez estar aqui na Tribuna para conversar com os nossos amigos de Apucarana e de toda essa importante região do Paraná. Obrigado pela oportunidade. Sem dúvida. Nós que agradecemos a tua presença aqui. E, obviamente, você está andando muito, né? Porque dois governos, como governador aqui do Paraná, você deve ter contato no Paraná todo e a campanha você deve estar presente aí em todos os territórios, né? Exatamente. Aliás, eu fui o único governador que esteve presente na história nos 399 municípios. Eu não fui a passeio. Fui conhecer a realidade, as demandas, as deficiências, as expectativas das pessoas e, ao mesmo tempo, me colocar à disposição de todos para procurar solucionar essas questões. E depois dessas visitas, conhecendo melhor a realidade em loco, transformamos em ações, investimentos, programas, políticas públicas que estavam em consonância com os interesses de cada região do estado do Paraná. Então essas visitas foram muito enriquecedoras, no sentido de ter a melhor informação possível do que era preciso ser feito de forma prioritária em cada canto do Paraná. E depois fiquei 2 anos e meio afastado da política, pensei até em deixar a vida pública, mas não resisti à tentação dos inúmeros convites para estar nessas cidades. E aí a minha surpresa, grata surpresa, é ser recebido com muito carinho. Todos lembrando da minha presença nas cidades, da forma respeitosa que recebi a todos em Curitiba, prefeitos, lideranças, vereadores, ex-prefeitos. E o mais marcante é o volume expressivo de obras que aconteceram em cada cidade do Paraná. Toda a liderança política reconhece que o nosso governo foi municipalista, cuidou das cidades. Então, a hora que eu resolvi voltar para a política e participar das eleições desse ano, que foi em agosto do ano passado, pouco mais de um ano, eu percebi que dá para voltar para a política, dá para ser candidato nesta eleição, e eu estou colhendo o que eu plantei. Eu tratei a todos com dignidade, com respeito que todos merecem. E hoje sou tratado da mesma maneira. Estou muito feliz. 240 ou mais cidades visitadas, boa parte delas várias vezes. Aqui em Apucarana, por exemplo, acho que é a 4ª ou 5ª vez que eu estou nesse período de um ano. Fizemos 68 mil quilômetros de carro, andando por todo o Paraná. E muito feliz, eu gosto desse contato pessoal, me sinto em casa, em cada lugar que estou. Sem dúvida. Antes de falarmos das tuas prioridades enquanto candidato a deputado federal, uma questão que eu acho que, de repente, até as pessoas acabam conversando contigo. É natural quando nós olhamos no histórico dos nossos governadores, dos últimos governadores, e quando olhamos a trajetória política desses candidatos, uma vez que eles deixam o governo, vão para o Senado, tentam outras questões. Você hoje é candidato a deputado federal. Sim. Há quem lhe pergunte, por exemplo, isso é um passo atrás? O que o trouxe para ser candidato a deputado federal e não ao Senado, ou coisa... Enfim, dentro da carreira política, pensando nessa trajetória? Olha, que esse é o meu maior desafio. Boa parte dos paranaenses acha que nesta eleição eu sou candidato a governador ou a senador. E alguns até se surpreendem. Falam, não, eu vou para deputado federal. Mas por quê? Porque na vida a gente tem que saber o momento de dar um passo atrás. Tudo que eu passei, as injustiças de que eu e minha família fomos vítimas. E digo um passo atrás sem demérito algum ao cargo de deputado. Ao contrário, eu vou ficar muito honrado se merecer de novo a confiança dos paranaenses para representá-los em Brasília. Eu acredito que a experiência que eu acumulei ao longo da minha trajetória, por exemplo, como deputado estadual 2 vezes, deputado que mais apresentou propostas na Assembleia, muitas se tornaram leis, algumas delas copiadas em vários estados do Brasil. Depois, prefeito de Curitiba. Eu fui reeleito com a maior votação da história de Curitiba. Em todas as pesquisas nacionais, todas, eu fui apontado como o melhor prefeito do Brasil.
e tive 77,27% dos votos na minha reeleição. Quase 800 mil votos em Curitiba. E detalhe, eu ganhei em 100% das urnas, 3.489 urnas. Não perdi numa única urna, então foi uma aprovação maciça ao modelo de gestão que implantamos na capital. E graças a isso eu virei candidato ao governo do estado diante da repercussão nacional do nosso mandato. E fizemos 2 mandatos, transformando o Paraná num canteiro de obras, equilibramos as contas públicas. Eu deixei o governo 6 de abril de 2018. Carrego comigo o extrato do Banco do Brasil, com 6 bilhões e 700 milhões de reais em caixa. Melhor situação financeira e fiscal do país. E qualquer cidade que você andar ou for consultar o prefeito, o ex-prefeito, eles vão te dizer o volume expressivo de obras que aconteceram em todos os 399 municípios do Paraná. Então veja só, essas experiências são importantes para chegar em Brasília e tentar fazer a diferença. Eu acredito que a minha voz vai ter um peso em Brasília, senão eu não seria candidato a deputado. Ficava em casa, fui prefeito 2 vezes, governador 2 vezes, eu não ia lá em busca do quê? De uma ocupação, de um cargo? Não, não tenho esse desejo, um cargo por si só. Satisfação de uma vaidade pessoal que eu não tenho? Não, estou indo lá para trabalhar, com muita dedicação, representar os interesses do Paraná. Eu acredito que o Paraná tem que estar sentado à mesa das grandes decisões nacionais e orgulhar os paranaenses com uma dedicação e um mandato, um desempenho que seja exemplar, que dê um destaque lá em Brasília. Assim como orgulhei os eleitores, correspondendo à confiança de todos, nos mandatos que eu exerci. Veja a minha aprovação como prefeito, a aprovação como governador, mais do que isso, os resultados que nós apresentamos nos mandatos que exercemos, por isso que minha trajetória foi ascendente, porque eu correspondia às expectativas e confiança daqueles que me elegeram. E não só daqueles, porque foi crescente. Mesmo os que não votaram em mim, reconheceram que foi um bom mandato. Teve uma repercussão, foi uma referência nacional os mandatos que nós ocupamos. Estou indo para Brasília para fazer a diferença, estar presente nas grandes pautas nacionais e trazer investimentos, programas, obras que interessam ao Estado do Paraná para um desenvolvimento, um progresso vigorosos e o bem-estar de todos os paranaenses. Por isso que eu aceitei esse desafio nesta eleição de ser candidato a deputado federal. Quando nós olhamos para o Estado, na sua riqueza de diversidade, inclusive, e pensamos no mandato de um deputado federal, quais são as prioridades de luta que você pretende levar aqui do Paraná para a Câmara Federal? Bom, tem uma série delas. Quantas rodovias nós temos aqui que precisam de pavimentação? Quantas rodovias federais precisamos de duplicações, de viadutos, de trincheiras? Quantos recursos para a área de saúde nós precisamos? Aliás, por falar de saúde, eu estava esses dias reunido com pessoas que trabalham ou são superintendentes, mantenedores de hospitais públicos, filantrópicos, Santas Casas de Misericórdia, que receberam grandes recursos no meu governo. Por exemplo, tem o programa HospiSUS, que destinou mensalmente recursos para custeio desses hospitais públicos e filantrópicos, além de vários grandes hospitais que nós construímos. Lá, Hospital Regional em Guarapuava, um grande hospital regional em Ivaiporã, e assim em outras regiões também. Nós temos que lutar pelo reajuste da tabela do SUS. Muitos hospitais com dificuldades, à beira da falência, porque não há reajuste da tabela do SUS. Então, essa é uma pauta. Outra pauta é a reforma tributária. É impossível termos uma carga tributária que é das maiores do planeta. Isso emperra o desenvolvimento, o investimento, emperra a geração de empregos aos brasileiros, e o Paraná está inserido nisso. Então, eu acredito que temos muito trabalho a fazer em Brasília. E eu vou defender com muita veemência, com muita dedicação, os interesses do Paraná. Que o Paraná seja atendido, que o Paraná é um grande estado que contribui para a formação da economia do país, é um grande produtor de alimentos, um grande produtor rural. Eu estive reunido com as cooperativas semana passada, até fiz uma live com a organização das cooperativas do Paraná e todos reconhecem o que o nosso governo fez para o cooperativismo, que gera milhões de empregos diretos e indiretos.
O cooperativismo que é muito forte, é exemplo de modelo de cooperativismo para o Brasil. Temos cooperativas que em alguns segmentos são as maiores do mundo. Então, esses setores, pelo que eu já fiz, estão acreditando que eu posso também, lá de Brasília, ajudar a agricultura, que é o carro-chefe da nossa economia, não só do Paraná, mas do Brasil. E o Paraná contribui fortemente para a economia nacional e não recebe, na mesma medida da sua contribuição, recursos e investimentos do governo federal como o Paraná merece. De fato, nós temos hoje, o Estado é muito agrícola, é óbvio, é fundamental o apoio à agricultura. No entanto, as pequenas cidades têm um grande esforço, uma grande demanda, um grande desafio, que é justamente diversificar as alternativas econômicas para a geração de emprego e renda. Né? Como que você vê essa questão para as pequenas cidades que lutam o tempo todo para aumentar emprego e renda, principalmente quando nós temos no Estado, por exemplo, políticas públicas que incentivam a industrialização, como é o Paraná competitivo, por exemplo, né? Mas que acaba, de uma certa forma, permitindo que os grandes empreendimentos fiquem concentrados nas grandes cidades já desenvolvidas. Como é que você vê essa questão? Mas tem que perceber a vocação de cada cidade, de cada região do Paraná. Por exemplo, eu acabei de sair aqui de uma visita a uma grande indústria de bonés aqui em Apucarana, que, segundo informações, é a maior do estado e das maiores, se não a maior do Brasil. Então tem que privilegiar essa vocação de cada região do estado. E diversificação também. Podemos trazer mais indústrias, mais fábricas para cá. Temos muitos produtores rurais, pequenos produtores em praticamente todas as regiões do Paraná. E isso pode ser estimulado. O meu programa Paraná Competitivo representou o maior ciclo industrial da história do Paraná. Grandes empresas e indústrias investiram no Paraná. Vieram se instalar no Paraná, mas não só elas. As existentes também puderam ampliar a sua produção com o Paraná Competitivo. E tinha regras. Quanto mais ao interior do estado fosse o investimento em regiões com os menores índices de desenvolvimento humano, maior era o incentivo fiscal para a implantação dessas indústrias. Óbvio que as grandes indústrias, por exemplo, a indústria automobilística, temos lá uma grande indústria japonesa que veio no meu governo para a Fazenda Rio Grande. Eles preferem, lá próximo da capital, pela facilidade de exportação dos produtos via Porto de Paranaguá. Imagina instalar lá no norte do estado, lá no noroeste, lá no norte pioneiro, atravessar o estado, ainda mais com o pedágio que tínhamos, com tarifas caríssimas. Então, isso tudo dificulta. Mas temos outras indústrias que se instalaram. No nosso Paraná Competitivo, por exemplo, 70% dos investimentos aconteceram no interior do estado. Muitas cooperativas se valeram disso também. E depois nós fizemos a maior capitalização da história do BRDE. Aportamos 200 milhões de reais, que alavancou quase 10 vezes mais investimentos para financiamentos. E muitas cooperativas também se valeram do BRDE para ampliar as suas plantas industriais ou novas unidades, como aconteceu. Agora há pouco, ali na indústria de bonés, estava falando do ICMS, que nós pudemos garantir uma redução tributária para ampliação da produção. E é um setor que emprega muita mão de obra também, né? E tem o setor lá do vestuário, ali na região mais para Maringá, Cianorte. Então, muitos setores foram beneficiados no nosso governo. Ampliar essas questões econômicas e a própria diversidade econômica pelo interior passa necessariamente pelo debate da logística. E você falou rapidamente do pedágio, você passou por 2 governos aqui no Paraná, e nós sempre tivemos o pedágio como um problema sério no Paraná. E hoje esse debate vai voltar à tona daqui a pouco, quando há a possibilidade de um aumento de praças, aumento de tarifas, enfim. Como é que você vê essa questão do pedágio hoje, pensando do ponto de vista estratégico do desenvolvimento econômico do Paraná no interior? Com muita preocupação. Coisa que a grande maioria dos paranaenses não sabe, 8 anos que me antecederam, não foi duplicado um palmo deste anel de integração que compõe as rodovias pedagiadas. Um palmo. Nós obrigamos as concessionárias a fazerem os investimentos. Aqui mesmo em Apucarana, tive 2 vezes inaugurando obras nesse anel de integração. Um grande viaduto aqui, acho que é no contorno sul, se não me engano, aqui de Apucarana, depois mais um viaduto na entrada ali do Exército, e aqui para frente também, em outras regiões, lá, duplicação de Paranavaí, Nova Esperança, Mandaguaçu,
depois fizemos também a duplicação chegando em Maringá, Paissandu, Doutor Camargo, Paissandu até Maringá. E outras regiões também aconteceram grandes obras no anel de integração. Então nós obrigamos as concessionárias a fazerem as obras que estavam previstas no contrato original e conforme o caixa que cada uma tinha. Então nós fizemos grandes obras no oeste do Paraná, por exemplo. O governo anterior tinha tirado do contrato a obrigação de duplicação dessas rodovias. Agora a tarifa não teve o que fazer. A tarifa é de governos lá atrás, que ninguém conseguiu mexer, tinha força jurídica que não conseguia. Agora acabou e espero que a próxima licitação venha com tarifas menores, as que eram praticadas, porque isso atravancava o desenvolvimento, a instalação de indústrias no Paraná, graças ao elevadíssimo custo de transporte que esses produtos tinham. Então, eu acredito que deva melhorar na próxima licitação. É a minha crença, eu não posso atestar que será assim mesmo. Uma coisa, só voltando agora para uma questão mais política, pensando, o PSDB encolheu no Paraná, por que não temos um candidato ao governo do PSDB? O que está acontecendo com o PSDB no cenário da conjuntura política no Estado? Veja só, a política ela é cíclica. Nenhum partido ficou o tempo todo no topo. E muitos que estavam lá embaixo acabaram crescendo, né? E é cíclica também na questão de direita e esquerda, nós vimos em várias partes do mundo, na América do Sul, Europa, ganhou a direita, não, agora ganhou a esquerda. E embora o PSDB é um partido de centro, mas nós ficamos muito tempo no topo, no auge. Em vários estados do Brasil, o PSDB com um grande número de governadores, de prefeitos, de parlamentares, seja nas Assembleias Legislativas, na Câmara Federal, Câmara de Vereadores. E o PSDB passou, sim, nas últimas eleições, por dificuldades enormes, um enfraquecimento. O PSDB foi fundado em 88. Meu pai, José Richa, foi um dos fundadores do PSDB, ao lado de Franco Montoro, Mário Covas e tantas outras figuras ilustres da política nacional. Tanto é que foi fundado em 88, participou das eleições com Mário Covas, candidato a presidente, e foi uma eleição atípica. Figuras expressivas da política nacional saíram naquela eleição à presidência. Foi lá em 89, era o Collor, era o Lula, era o Brizola, era o Afonso Camargo aqui do Paraná, o Afif Domingos, acho que o Ulisses Guimarães também, quem mais? Enfim. E o Mário Covas acabou não ganhando a eleição, mas na eleição seguinte, o partido ainda novo, o Fernando Henrique ganhou a eleição no primeiro turno, reeleito no primeiro turno. Não teve nenhum candidato à presidência da República que ganhou no primeiro turno. E o PSDB, depois do Fernando Henrique, acho que as duas do Lula, as duas da Dilma, o PSDB levou a eleição para o segundo turno. Exceto a última eleição, que o Geraldo Alckmin foi candidato e teve uma votação muito pequena, já reconhecendo o que aconteceu, o enfraquecimento da legenda. E agora o PSDB está voltando com força. Eu estou muito confiante aqui no Paraná, por exemplo, tenho andado todo o estado, grandes lideranças respeitadas, querendo vir ao PSDB, ingressar nas nossas fileiras, alguns que estavam adormecidos, interessados em retornar. Eu próprio tinha me afastado do partido e, queira ou não, eu, meu pai, éramos uma referência do PSDB do Paraná e agora eu estou animado com este retorno e eu sou presidente do partido no estado, este fortalecimento de novo do PSDB para que esteja apto a disputar as eleições próximas municipais nas principais cidades do Paraná. E quem sabe construir também candidaturas para a próxima eleição estadual, daqui a 4 anos, ao governo, ao Senado. Eu acho que o PSDB estará apto para representar os interesses dos paranaenses nas próximas eleições. Como está nessa? Sem dúvida, sem dúvida. Fundamental que todos nós possamos acompanhar e ver o que cada um dos candidatos pensa e a visão de mundo que cada um tem para a nossa sociedade, para a construção da sociedade que nós queremos. Conosco aqui o candidato a deputado federal pelo PSDB do Paraná, Beto Richa, um prazer recebê-lo aqui conosco. Muito obrigado, Claudemir, mais uma vez pela gentileza dessa oportunidade, poder conversar aqui com os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, acho que internautas também, e trazer a nossa mensagem. Eu estou muito confiante nessas eleições de que teremos uma representação mais forte nas candidaturas que estão em jogo no dia 2 de outubro. E eu digo a todos, participem da eleição, não se omitam, porque não tem mais
deputado, senador, nenhum cargo nomeado. Todos são eleitos com o voto popular, de maneira democrática. Então participem. Aí muitos viram para mim, mas como é que vão participar? Como é que vamos escolher um candidato? Descrentes com a classe política. E analisa cada candidatura. Não só as propostas dos candidatos, mas fundamentalmente analisa o passado de cada um, para poder entender se aquele candidato realmente vai representar a sua expectativa. Porque eles dizem, muitos candidatos nessa época aparecem sorridentes, simpáticos, prometendo tudo a todos o tempo todo, mas analisa o passado, o que cada um fez pela sociedade, principalmente se teve a oportunidade de ocupar um cargo público. Cumpriu com os compromissos que assumiu no período eleitoral? Atendeu às suas expectativas? Apresentou bons resultados? Então confia nesse. E eu trago aqui para avalizar as minhas aspirações nessa eleição, que é a candidatura a deputado federal, toda a minha trajetória política, todos os cargos que eu ocupei e os resultados que apresentei aos paranaenses. Então eu estou muito confiante e vou disputar a eleição para deputado federal daqui a poucas semanas. Acho que são 20 dias para os dias das eleições, onde o futuro do Paraná e do Brasil estarão em jogo. Para quem ainda não decorou, qual que é o número? 45. A vida inteira eu usei nas campanhas majoritárias 45. Só que agora são 4 dígitos. Então 45, inclusive, é o primeiro voto. Na hora que você chegar na urna eletrônica para votar, o primeiro é deputado federal, o segundo é deputado estadual. De fato, você tem uma coisa que não pode acontecer nesse momento eleitoral, é de nós nos omitirmos no momento do voto, pensarmos exatamente na sociedade que queremos construir e ali depositar a confiança naqueles que representam os nossos sonhos, os nossos desejos, enfim, os nossos direitos. Vocês sabem, mantenham-se conectados aqui na Tribuna Online, em todas as nossas plataformas digitais. Não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, não deixe de comentar, porque a sua presença é fundamental para o nosso trabalho diário de cobertura das eleições 2022. Até então, muito obrigado pela audiência de vocês, sempre qualificada.